Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Dando continuidade à nossa série Chamados para o Arrependimento. Nossa leitura bíblica de hoje vai ser referente ao arrependimento que gera uma nova vida. Todos nós precisamos de uma nova vida e um encontro com Cristo Jesus. E somente baseado nas Sagradas Escrituras é que a gente consegue gerar essa nova vida, que é como se fosse um fruto de uma árvore. Você gera ela de dentro para fora. O fruto, ele não nasce simplesmente ali, aonde ele fica, no topo da árvore. Digamos que a gente tem aqui uma árvore bem frondosa, bem grande, cheia de galhos, e o fruto ele não simplesmente está ali, brota. Não, é uma germinação que acontece de dentro para fora. Assim acontece com o crente. Ele, quando tem uma nova vida transformada em Deus e em Cristo Jesus, a vida dele é renovada assim, de dentro para fora. Uma breve introdução. Uma árvore podada pode sofrer, mas depois brota com mais força. O arrependimento corta o que impede o crescimento. Uma ilustração. A casa renovada. Imagine uma casa antiga, cheia de rachaduras, infiltrações e paredes encardidas. Por fora, ela até parece resistente, mas por dentro ela está deteriorada. Quando o dono decide reformá-la, a primeira coisa que acontece é a remoção do que está estragado. Paredes velhas são derrubadas, entulhos são retirados e tudo que não serve mais é colocado para fora. Assim é o arrependimento. Deus não apenas pinta por cima, ele renova o que é velho e começa a construir algo inteiramente novo. A vida nova em Cristo não é uma reforma superficial, mas uma transformação profunda de dentro para fora. Sou cabeleireira, maquiadora, designer de sobrancelha e durante muito tempo trabalhei como maquiadora. Eu ia até a residência, fazia maquiagens e deixava as pessoas com uma nova capa. Mas eu não conseguia transformar por dentro, somente aquela capa por fora. Então eu conseguia dar um novo sentido, um novo rosto para aquelas pessoas que queriam ir para casamentos, 15 anos, festas. Mas Cristo não trabalha dessa forma. Cristo ele trabalha fazendo de dentro para fora, fazendo uma nova criatura, uma nova construção. Não adianta pensarmos que estou em Cristo, já sou uma nova criatura. Não funciona dessa forma. Estar em Cristo, ir à igreja, não quer dizer que você seja uma pessoa renovada ou uma pessoa transformada, mas sim que você vai à igreja. A renovação, ela vem através do estudo da palavra, da leitura das Sagradas Escrituras. Quando aprendemos que é nisso aqui que vamos ter o manual das nossas vidas. O que significa ter uma vida nova em Cristo segundo as Escrituras? A vida nova significa abandonar a velha natureza, marcada pelo pecado, egoísmo, rebeldia, e receber uma nova identidade, agora guiada pelo Espírito Santo. É viver com novos valores, novos hábitos, novos desejos e um novo propósito. Versículo-chave, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Paulo, aqui nesse contexto de Coríntios, ele mostra para nós evangélicos que o evangelho sozinho ele não produz apenas uma mudança de comportamento, mas uma nova realidade de vida espiritual. O antigo representa a vida antes de Cristo, marcada por culpas, trevas espirituais e direções inapropriadas. O novo representa a vida sobre o senhorio de Jesus, ele sendo nosso Senhor, com perdão,
propósito e transformação produzida pelo Espírito Santo. A nova criatura é um milagre que acontece após o arrependimento genuíno. Deus não mostra o que éramos, ele recria, ele nos cria, ele nos transforma. Ou seja, aqui nesse contexto de 2 Coríntios, onde Paulo ele nos fala sobre a nova criatura, aqui nesse contexto, Paulo está dizendo o seguinte: olha, chega aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Antes, você tinha culpa, você tinha medos, você tinha incertezas. Agora, já não é mais assim. Jesus te trouxe para um novo lado, um novo caminho. Se você segui-lo e cumprir o que essas escrituras dizem, a sua vida será de sucesso. Vamos ter altos e baixos, mas vamos ter a salvação. E como a gente consegue aplicar na vida prática essa nova vida? Aqui eu separei 5 passos. 5 passos da nova criatura que vai gerar uma pessoa aprovada por Deus. Primeiro passo, vamos renovar a nossa mente através da palavra, das Sagradas Escrituras, da renovação bíblica. Renovar a mente. A transformação começa na mente. Ler a Bíblia, meditar e obedecer. Muda pensamentos e atitudes. Fazer da palavra sua referência diária antes de tomar decisão. É como se você tivesse Lembra do Pinóquio? O grilo que ficava assim: Pinóquio, será que esse caminho aí é bom? Não vai para aí não. Vamos voltar. A palavra de Deus, ela funciona como o grilo do Pinóquio, nos orientando, nos direcionando e transformando a nossa mente, o nosso modo de pensar. Não é fácil, mas vale muito a pena. É muito bom. Vamos ler o versículo-chave Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo mostra que a transformação começa na mente. A nova vida não combina com pensamentos antigos, influenciados pelo mundo, pelas suas escolhas. A renovação acontece pela palavra, que alinha a nossa vontade com a vontade de Deus. Quando a mente muda, as atitudes mudam. E assim, viveremos uma nova vida com a que Cristo nos deu. Muitos pensam que o cristão ele é alguém que é como se fosse um prisioneiro. Mas, na verdade, Cristo Jesus, ele morreu para nos dar a liberdade, para nos mostrar o que é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade que só existe nele. Não existe liberdade longe de Jesus. Longe de Jesus, nós somos aprisionados pelo pecado. Aprisionados por nossas escolhas imorais, nossas escolhas indecentes, nossas escolhas de um domínio que muitas das vezes não é o bom para nossas vidas, e Deus sabe o que é bom. Se ele construiu esse mundo, ele sabe. Se não, para mim, ele construiu. Romper com práticas e ambientes do velho eu. Às vezes você vai precisar sair de ambientes, você vai precisar de deixar de... Não que você vai deixar de falar, mas as próprias pessoas, por verem as suas atitudes, por verem o seu novo jeito de pensar, elas mesmas começam a se afastar de você. Por quê? Esse é um papo que eu gosto muito de falar e que é muito atual. A gente pensa que somos nós que nos afastamos das antigas pessoas. Mas não, são as antigas pessoas que se afastam da nossa pessoa. Por quê? Porque a gente representa tudo aquilo que ele não quer ter para a vida dele. Ou seja,
Vamos pegar duas pessoas que praticavam a prostituição. Em muitos casos, a prostituição, ela nos leva a fazer práticas que muitas das vezes não condizem com aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Então, se eu, que antigamente praticava, e fui para Cristo Jesus e não pratico mais, a pessoa que pratica, que continua ainda praticando, ela não vai querer mudar os seus hábitos para poder caber na vida de Cristo Jesus, com as escolhas de Cristo Jesus. Ou seja, ela começa a se afastar da sua amizade. E se afastar, 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 até sobrar somente você e Jesus. E Jesus, ele não vai te deixar sozinho. Ele vai trazer novas pessoas para estar ali, ó, te ajudando, que são seus irmãos em Cristo. Logo, quando você muda suas estratégias, seu jeito de pensar, seu jeito de agir, por Cristo Jesus, as pessoas elas começam a se afastar, começam a sair do seu convívio, começam a não querer mais estar perto de você. Então, não é que você tenha algo ruim, mas aquelas pessoas elas não querem aquilo de bom que você tem, que é Cristo Jesus. Ou seja, a nova vida exige abandonar velhos hábitos, companhias, caminhos que nos afastam de Deus. Identifique o que te puxa para longe do Senhor e corte com sabedoria e propósito. Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, vivam. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por seus desejos enganosos. Ou seja, somos convidados a abandonar a velha criatura por uma nova, por um novo caminho, por um novo meio, que está revelado em Cristo Jesus. O velho homem representa tudo o que éramos antes de Cristo. Hábitos, pecados e ambientes que nos afastam de Deus. A nova vida exige decisões, práticas de abandonar aquilo que nos corrompe. Romper com o velho eu é como tirar uma roupa suja que não faz parte da nova identidade. Eu me lembro daquele episódio que aconteceu no carnaval, acho que é do ano retrasado, se eu não me engano, ao qual Baby do Brasil foi e gerou-se toda aquela situação por causa da volta de Jesus, ao qual ela foi dentro do carnaval para poder falar. Jesus ele tinha um método. O método de Jesus não era estar no meio de festas, de balada, de qualquer outro meio que seja referente a essas coisas. Eu não vejo Jesus Cristo dentro de uma boate, dançando e tentando converter alguém. Cristo Jesus ele tem o seu ambiente de pregação. Não quer dizer que ele não possa estar lá, mas não condiz. Assim funciona comigo e com você. Eu tenho uma nova identidade com Cristo Jesus, com Deus. E essa nova identidade, ela me leva a fazer novas escolhas. As coisas antigas, como eu disse lá em 2 Coríntios, as coisas antigas já passaram. Eis que já se fizeram coisas novas. Ou seja, Jesus ele não precisa que você volte lá naquele local, naquele ambiente, para você resgatar. Não, as pessoas vendo o seu exemplo, que vale muito mais do que a sua palavra, o seu exemplo, a sua mudança, suas renúncias, a pessoa vendo isso, se ela não quiser mudar o seu estado atual, não é papel nosso querer mudar. O nosso papel é de pregar o evangelho. Não é de tirar pessoas de lá de dentro. A gente prega a palavra, que é isso aqui é o que transforma a nossa vida. Isso aqui, pregando a palavra, pregando o evangelho, é através disso é que as outras pessoas, vendo nossas atitudes, vendo nossa pregação através da nossa vida, que esse é o maior testemunho, é a mudança da nossa vida, a velha criatura sai de cena e entra a nova criatura. Eu fico brincando muito, né, que para não mexer muito comigo, porque a velha criatura habita aqui dentro, e se mexer muito, a velha criatura sai para fora.
E eu não gosto dela. Eu fico ali mortificando ela. Porque ela é uma pessoa má. Uma pessoa que não tinha piedade. Ela maltratava sem pensar. Dou graças a Deus por ter modificado o meu eu. Orar e buscar intimidade. Esse é o terceiro passo. A nova vida é sustentada por relacionamento, não por religiosidade. Separe um tempo diário para conversar com Deus, abrir o coração e pedir direção. Tiago 4, versículo 8. Aproximem de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ou seja, quanto mais perto de Deus, mais longe das minhas vontades e dos meus pecados eu vou estar. Ou seja, Deus, ele faz uma lavagem completa. Ele muda o nosso caráter por dentro, que é algo que é muito difícil. Mudar o caráter exige um esforço muito grande. Eu imagino quantas pessoas no mundo deve ter. Quantas pessoas Jesus tenta modificar o caráter. É difícil, hein? A nova vida é relacional. Deus nos chama para perto. A intimidade se constrói por meio da oração, confissão, adoração e dependência. À medida que nos aproximamos de Deus, somos moldados e fortalecidos para viver o novo de Deus que Ele tem para nos dar. Nós vamos receber o novo de Deus. Ou seja, a gente vai ter uma nova identidade, um novo caráter, uma nova vida, novas escolhas, um novo posicionamento em Cristo Jesus. Aqueles pensamentos, aquelas escolhas antigas, elas já não fazem mais sentido. Posso dizer por mim. Antes eu priorizava coisas na minha vida, aos quais hoje eu priorizo muito mais o reino, em fazer a vontade e a obra de Deus. Não abastecer a minha carne com meus desejos e minhas vontades, mas abastecer o meu espírito com as coisas de Deus. E isso me ajuda a ter novas escolhas, a ter um novo posicionamento, a ter uma vida moldada e diferenciada por Deus, que me ajuda todos os dias. O quarto passo é andar no espírito e não na carne. Viver no espírito significa permitir que Deus guie suas escolhas, sentimentos e reações. Antes de reagir, pergunte a si mesmo: isso agrada a Cristo? Isso é uma pedrada para mim mesmo. Já tomei logo de manhã na cabeça, ó, pá, já de manhã no crânio. Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito reativa. Muitas das vezes a pessoa pega, fala comigo e eu já vou logo falando e nem penso. Sendo que quem vive pelo Espírito não pode andar dessa forma. Tem que pensar 10, 15, 20 vezes antes de falar. É algo que eu tenho que aprender muito. Muita coisa. Porque muitas das vezes eu abro a minha boca e falo além do que eu deveria falar. Mas é porque eu nunca tive tato na minha vida. A criação da minha mãe sempre foi muito objetiva. Minha mãe nunca enrolou, nunca fez. Mas filhinha, presta atenção, não é assim. Minha mãe sempre foi muito objetiva. Ela nunca deu voltas para poder falar nada comigo. Ela falava, se você fizer isso, vai acontecer isso. E é isso. Não quero por quê? Porque eu não quero. Minha mãe era dessa forma. Ela não dava muitas explicações. Ela simplesmente falava, é isso e é isso. Ponto final, minha palavra é a última e acabou. O dia que você se bancar, que você fizer a sua vida e fizer as suas escolhas, acabou. Então, acho que por isso que eu sou um pouco dessa forma de não ter muito dedo para falar com as pessoas. Eu simplesmente chego e falo. Porque eu tive essa criação. Mas em Cristo Jesus é diferente. Em Cristo Jesus a gente precisa corrigir, né? Exortar um ao outro em amor. Essa é uma coisa que eu às vezes não tenho. A forma de falar em amor. Por ser muito firme no meu jeito de falar.
Vou ser muito forte no meu jeito de falar, acabo falando e sem pensar. Tipo, tá errado, tá errado. E não pode ser assim. Tá certo que Jesus também, de vez em quando, ele vinha com o chicote na mão para mostrar os fariseus e os mestres da lei. Quem mandava ali era ele, o dono de tudo é ele, mas Jesus Cristo ele tentou falar de várias formas com amor. Isso aí não, não é inegável. Jesus ele teve amor em tudo que ele falava. Versículo-chave, Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A nova vida é guiada pelo Espírito Santo, e não pelos impulsos da carne. Viver no Espírito significa obedecer à direção de Deus, em vez de nossos desejos naturais. Quando andamos no Espírito, somos capacitados a vencer tentações, produzir frutos e manifestar o caráter de Cristo. E o passo 5, viver em comunhão com a igreja. A nova vida é fortalecida no corpo de Cristo. Sozinho, o cristão desanima, em comunhão, ele cresce. Participar dos cultos, grupos, discipulado e servir com os seus dons são pontos cruciais dentro da congregação. Eu acredito muito no EBD. Hoje, muitos cristãos vão para a igreja só para assistir o culto. E o EBD, pelo menos na minha igreja, a gente funciona dessa seguinte forma. Nós temos o EBD e logo em seguida a gente tem um café, que a gente tem o pré-café de manhã. Por isso que eu sou assim, rochuchuda. A gente tem o pré-café de manhã, aí a gente tem o EBD, aí depois tem o café da manhã. Vai vendo, crente, vai vendo. Depois tem o café da manhã, e depois do café da manhã vem o culto, a pregação do evangelho, né? Santa Ceia e tudo mais. O EBD hoje em dia está ficando esquecido. E isso é uma coisa que me entristece muito. Porque o EBD é parte crucial e fundamental para o nosso conhecimento, para aumentar o nosso conhecimento. Chega aqui, vou falar uma coisa para você. Comece a buscar o EBD. Comece a buscar as Sagradas Escrituras. Comece a buscar a igreja mais próxima da sua Bíblia. A que prega de verdade o Evangelho. E não fica aí de falácia, falando. Busque a igreja mais próxima da sua Bíblia. E você vai ver a diferença que o Senhor vai fazer na sua vida. Porque são coisas diferentes. São ambientes diferentes. Quando a igreja verdadeira bíblica ela aparece no mundo, muitas das vezes as pessoas querem sufocar. Por quê? Porque não querem viver de acordo com o evangelho, mas sim de acordo com a sua própria vontade, com aquilo que ela acha. É como se fosse uma salada de fruta. Isso aqui é bom para mim. A mamão eu não gosto não. Ah não, morango é muito bom. Ah não. Eu não gosto de abacaxi. Ah, mas isso aqui não, também não gosto não. Não. Então faz da Bíblia uma salada de frutas, aonde eu escolho o que eu quero fazer, eu escolho o que eu quero viver, mas na verdade estou caminhando para a minha própria condenação. Versículo-chave, Hebreus 10, 24 e 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuramos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais que vocês veem que se aproxima o dia. A nova vida floresce em comunhão, não isoladamente. A comunhão fortalece, cura, encoraja e ajuda a perseverar. Deus nos chama a caminharmos juntos, servindo, sendo edificados e edificando-nos uns aos outros. Efésios 4, 22 ao 24.
Despojem-se do velho homem e vistam-se do novo. Arrependimento envolve abandonar e assumir um novo estilo de vida. Identifique hábitos que pertencem ao velho eu e substitua por práticas espirituais. Vamos pegar a nova criatura e a velha criatura como o velho eu e o novo eu. Porque o velho homem e a velha criatura você pode colocar somente para o outro. Mas quanto ao velho eu, é direcional. É algo que é diretamente no meu íntimo, no meu eu. Sou eu com Deus. E ponto. Romanos 6:4. Para que assim como Cristo foi ressuscitado, vivamos uma nova vida. Arrependimento abre espaço para a nova vida, para a novidade da vida. Viva como ressuscitado, não como preso no passado. Atos 3:19. Arrependam-se para que venham tempos de refrigério. Arrependimento traz descanso e frescor espiritual. Se sente pesado? Pode ser falta de arrependimento. Ou seja, um contexto aqui, um resumo dessa situação não é que o cristão, quando ele se batiza, quando ele entrega a sua vida para Cristo, que a vida dele vai ser, um morango. Não. Nós vamos encontrar refrigério porque a condenação que nós tínhamos nas nossas costas, aquela mala, aquele peso nas nossas costas, aquele lixo que a gente carrega nas nossas costas, dizendo que eu não sou boa, que eu não presto, que eu isso, que eu aquilo, não vai mais existir. Nós vamos ter lutas, sim, muitas lutas, mas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. As lutas, elas vêm não para nos derrubar, mas para nos mostrar qual é a direção que Deus quer para a nossa vida. Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo crucificaram a sua carne. Arrependimento exige decisão diária. Mate desejos carnais antes que eles matem a sua vida espiritual. Nossa vida deve ser diária, de renúncias e matando aquela vontade do eu. Porque a gente quer botar sempre eu no centro. E Cristo Jesus é para ser o centro das nossas vidas. Se Deus deu Cristo Jesus, Ele deu com um propósito. Para que hoje eu e você pudéssemos abandonar os hábitos da velha criatura, abandonar aquele modo antigo de viver e ter uma nova vida. Aplicação para nossas vidas. Pergunte-se: quais áreas da minha vida refletem a velha natureza? Minha boca. Eu consigo controlar às vezes, mas às vezes eu não consigo. Quais decisões eu preciso tomar para viver uma vida com Cristo plenamente? Estou permitindo que o Espírito Santo me transforme diariamente? O arrependimento abre caminho para uma vida renovada, leve e cheia de refrigério. O arrependimento não é apenas remorso, mas mudança de direção. A vida nova em Cristo é uma transformação profunda, como uma casa completamente renovada. Em Cristo, nos tornamos uma nova criação. O velho fica para trás. A prática dessa nova vida envolve renovar a mente, abandonar a velha natureza, buscar intimidade com Deus, andar no Espírito e viver em comunhão. A nova criatura, ela vive com propósito, identidade renovada e direção no Espírito Santo. A aplicação principal para a nossa vida. A nova vida não acontece de uma vez, mas diariamente, é o todo dia. Quando escolhemos obedecer a Cristo e rejeitar o pecado, rejeitar a nós mesmos. O arrependimento abre a porta, a obediência sustenta a caminhada. O Espírito Santo conduz a transformação. Ou seja, quando vivemos o novo eu,
Vamos colocar o eu para não ficar como o outro, porque a renovação começa de mim. Nunca foi sobre o relacionamento do outro com Deus. Sempre foi o meu relacionamento com Deus, a minha vida com Ele, as minhas escolhas com Deus, com Cristo Jesus. A nova vida, muitas das vezes, vai doer. Porque queremos viver de acordo com a vontade da nossa carne. Sendo que Cristo Jesus nos chama para tomarmos a nossa cruz e abandonar a velha criatura. Viver o novo eu. E o antigo eu, ele vai continuar aqui junto comigo, com os desejos antigos, com as propostas antigas. Mas sou eu que devo dizer não. Sou eu que devo renunciar. Sou eu que devo dizer, por hoje não. E assim, ter uma vida transformada por Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos, Pai, porque o teu amor é maravilhoso, as tuas misericórdias são infinitas e incontáveis. Pai, no dia de hoje o Senhor nos mostra que devemos ter novas escolhas, escolhas de uma nova criatura, para andarmos em espírito, para andarmos, Pai, não segundo a nossa carne, segundo os nossos desejos, mas segundo aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Muito obrigada, Senhor, por nos mostrar a direção, mostrar que não é através do pecado que vamos ter uma vida tranquila, mas sim através das renúncias. As renúncias do pecado são elas que nos transformam e que nos envolvem ainda mais com o Senhor. Quando renunciamos à nossa carne, dizemos não aos nossos desejos, o Senhor transforma de forma incondicional a nossa vida. Em determinado ponto, isso já não vai mais fazer sentido, já não vai mais fazer lógica na nossa vida. Mas para isso precisamos nos tornar persistentes à tua vontade, Pai. Nos ajude, Senhor. Afasta de nós cada pecado da nossa vida. Cada uma das vezes, Pai, que optamos por fazer o que o Senhor não deseja e ficamos com uma consciência pesada, ruim, porque sabemos que estamos fazendo o que não é bom para o Senhor, o que é errado. Paizinho, muito obrigada pelas vezes que o Senhor nos deu o refrigério que precisávamos para andarmos na tua luz. Te agradeço, Pai. Te agradeço porque somente através de Cristo Jesus entendemos que o novo eu deve entrar em cena e o velho eu deve sair. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.